Boa noite. Este é o seu resumo do dia. Esse é o número 809 do dia 23 de agosto de 2021. Está sendo apresentado por Lino Alves e pelo nosso companheiro Camilo, lá de João Pessoa. Boa noite, meu amigo Camilo. Boa noite, companheiro Lino. Tudo tranquilo? Vamos para mais um programa, mais um resumo do dia. Beleza. Vamos para mais um programa, para mais uma situação esclarecedora, porque só vem bomba, na verdade, para a gente, para a classe trabalhadora, e a burguesia não informa, a imprensa burguesa, ela não informa a situação do nosso povo. Infelizmente, nós temos que mudar a situação. Conclusão da história. Se reuniram todos os governadores, se eu não me engano foram 24 ou 27, alguma coisa mais ou menos desse tipo, e se reuniram para buscar arrego, ou melhor, estão arregando e buscam manter Bolsonaro. Essa é uma situação não era esperada, mas é o que está acontecendo nesse instante. E para comentar esse assunto, eu convido o nosso companheiro Camilo. Pois é, companheiro. É como o Partido da Causa Operária vem denunciando desde o começo. A burguesia e a esquerda pequeno burguesa, elas não são contra o Bolsonaro. Elas não estão numa política de retirar o Bolsonaro, de se opor frontalmente à posição dele. A política delas sempre foi de domesticar o Bolsonaro. Quer dizer, é de moldar ele aos interesses da burguesia, principalmente a burguesia imperialista, e preparar a terceira via para a eleição de 2022. Isso fica muito claro na política da burguesia. Não é à toa que há mais de uma centena de pedidos de impeachment que estão sendo ignorados. E, assim, os governadores, que foram 23, se não estou enganado, 27 que se manifestaram, mas que estavam presentes 23, que tiveram essa posição, foi bem claro, o governador que mais se colocou contra o Bolsonaro, pelo menos em palavras, foi o João Dória, porque está tentando fazer campanha para a sua candidatura em 2022. Mas não tem nenhuma objeção com a política do Bolsonaro em si. E, assim, é vergonhoso governadores da esquerda, ditos de esquerda, de partidos da esquerda, como o do PT e do PCdoB, estarem junto desse movimento, dessa situação, defendendo coisas como o STF, que é algo totalmente antidemocrático, totalmente antipopular. É isso, companheiro. Não é uma novidade, é uma continuação da política de colaboração de classes da pequena burguesia e da burguesia. Beleza, meu camarada. Eu, na verdade, queria dar um alô aqui para o pessoal que chegou no chat. Parabéns ao Carlos Antônio Morales. Bem-vindo ao Prata. Fábio Silva, Nilza Ramos. Tem mais gente aqui no chat que eu não dá. Me perdoe se eu não falo o nome de todo mundo. Black em Belchior, Betinho Silva, Cifa, que sou eu. Bom, na verdade, camaradas, primeiro, o mais importante nessa história toda que a gente tem que colocar aqui. Sim, outra coisa, gente. Ontem o Rafael lançou um programa aqui, um desafio, que em cada programa a gente tivesse cinco. Beleza. Obrigado, gente. Aí, bom, temos
Vou resumindo, vamos para a nossa pauta, que é o seguinte. Gasolina torna a profissão de motorista de aplicativo inviável. A gasolina está simplesmente a R$ 7,00. Inclusive, tem uma brincadeira que o pessoal faz aí nas redes sociais, na internet, em vários locais, que é o seguinte: o cara põe R$ 50,00 de gasolina, aí o frentista diz para ele, até amanhã. É brincadeira, mas na verdade é uma grande verdade. Ou seja, a profissão do motorista de Uber, que já estava inviável, agora ficou completamente sem condições de funcionar. Além da manutenção do carro, além de outras condições que ele tem, outros condicionantes, a gasolina, ele não tem condições mais de rodar, de fazer um trajeto e por X de gasolina. Ou seja, Camilo, como é que esse camarada vai pôr feijão no prato com uma gasolina desse preço? Isso aí expressa uma coisa que está acontecendo com toda a população. É um ataque às condições de vida da população. E esses trabalhadores que estão subempregados, que já estão ocupados, mas de forma muito precária, são quem mais sofre nesse momento. E como eles têm menos legislação trabalhista, menos proteção, então é um subemprego, é uma ocupação precária. Aí eles sofrem de forma maior os ataques das condições de vida da população. A infração, por exemplo, o pessoal que alugava carro para trabalhar assim, tornou-se basicamente inviável. Quem está conseguindo resistir ainda é quem já tinha mudado o carro para GNV, porque o gás natural, ele tem um valor um pouco inferior. Mas mesmo assim, nesse momento, fazer essa transição requer um capital de pelo menos uns R$ 4.000 para poder legalizar, comprar, instalar tudo. Quer dizer, para a maioria da população, para a grande maioria dos trabalhadores que estavam nessa ocupação, nessa subemprego, se tornou inviável. Acho que, se não estou enganado, 30%, isso são dados dos sindicatos de São Paulo, 30% dos trabalhadores que nessa modalidade desistiram, porque se tornou inviável continuar para eles fazendo essa atividade. Verdade, meu amigo Camilo. E além disso, ainda tem outro detalhe. Por exemplo, das capitais, como João Pessoa, como Natal, como Recife, Fortaleza, eu estou me referindo a algumas capitais do Nordeste, você ainda tinha o GNV. Acontece que no interior, os motoristas de Uber ou taxistas não têm essa possibilidade, além de ter essa grana toda que você falou, que é muito caro para mudar a configuração do carro para a GNV, e ele não tem condições de fazer isso. Acontece que essa situação ficou ruim para o taxista, ficou ruim para o cara do Uber, ficou ruim simplesmente para todo mundo. E para nós que usamos o carro no dia a dia, que não era para nós termos um carro, era para a gente usar um transporte coletivo e não um carro, para ter... São Paulo era para ser do tem, a gente sabe disso, eu conheço São Paulo, não tem metrô, nada muito para São Paulo, e só tinha a zona norte e a leste-oeste, não tinha, ou seja, somente muito tempo depois foi que aumentou, se eu não me engano, mais 3 linhas. Se você fizer uma comparação de São Paulo com uma cidade, por exemplo, como a capital do que a cidade do México tem transporte coletivo, enquanto que a cidade de São Paulo, que deveria ter honrado, não tem essa situação. É uma situação complicada e nós estamos pagando caro por conta disso,
E isso reflete ainda a situação do golpe de 2016. Mas vamos para a nossa pauta, que ela é importante. João Dória cede a Avenida Paulista para ato bolsonarista em 7 de setembro, mas demite bolsomínio do comando da PM. Peraí, mas a polícia, o pessoal não era... Peraí, não estou entendendo, é bolsonarista, é dorista, é bolsodória? Peraí, que confusão é essa? Quem é esse coronel Alexander Lacerda, meu camarada Camilo? Olha, companheiro, esse coronel, ele era o comandante do comando da polícia do interior da 7ª região de São Paulo. E ele tinha em torno de 5.000 homens sobre o controle, comando direto dele. E assim, ele é como a maioria da PM, é um bolsonarista. É um cara de extrema-direita, um cara que está lutando por privilégios, e que, como em certos pontos, os privilégios dele são contrários à administração do Estado, João Dória, no caso, ele atacou João Dória, além de convocar para o ato de 7 de setembro bolsonarista. Agora, o interessante não é isso. O interessante havia uma proposição da esquerda, quer dizer, uma proposta da esquerda de fazer o ato na Avenida Paulista, porque é uma tradição isso. E a prefeitura e o Estado negaram isso, baseado num acordo do Boulos, que não tinha nenhuma autoridade para fazer esse acordo, mas assim, deu uma justificativa ao Estado repressor de direita, de proibir a manifestação da esquerda na Avenida Paulista. Aí o que houve foi isso. O Dória, ele não gosta do Bolsonaro, ele não quer promover o Bolsonaro porque ele quer tomar o lugar do Bolsonaro. Mas entre Bolsonaro e a esquerda, ele fica com o Bolsonaro. Toda burguesia é assim. Se ela não tiver outra opção, se na eleição de 2022 for Lula e Bolsonaro, a burguesia vai ficar com o Bolsonaro. No ato do 7 de setembro, entre a esquerda e Bolsonaro, o Dória usou o Boulos para dar para o Bolsonaro. E o capitão como eu falei antes, é um bolsonarista que estava atacando um pouco a direção do Estado, a burocracia do Estado, o Dória no caso, chamando a atividade, e que foi desligado só mais por uma questão de manter a hierarquia, porque se ele perde o controle lá, ele mesmo fica numa situação difícil, né? É isso, companheiro. Beleza, na verdade a gente tem que informar que é o seguinte, o comandante foi demitido do cargo, ele não foi demitido da PM, pois ele, sendo oficial, o João Dória não pode demiti-lo, nem a Polícia Militar pode demiti-lo. Essa é uma das vantagens do cara que é militar quando ele chega no posto de oficial. Não sei se vocês lembram, mas aquele cidadão, um coronel de Goiânia, que bateu acho que não foi na época da Dilma ainda, o cara bateu na cabeça de um estudante, quebrou o cacetete, e o cara também não foi demitido, não aconteceu nada com ele, porque ele era um coronel. Essa é a grande vantagem dos coronéis. Na verdade, assim, ele é um servidor público, faz parte da burocracia do Estado, e ele está para ser julgado pelos pares dele. É uma sindicância interna, no caso. Só que, historicamente, a corregedoria da polícia e os pares dele nunca tem nenhuma posição dura ou contra eles, né? Assim, a instituição, ela fomenta o fascismo entre os seus integrantes, e não o contrário. Então, em vez de chegar lá e criticar
como é que eu posso falar, combater essa política do fascista do coronel, o que vai acabar acontecendo é que ele vai ser exonerado de um cargo, vai para outro cargo, vai ficar um tempo aí apagado e depois volta aí, não vai ter nenhum dano normal. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E isso, a gente está falando de uma instituição que é a PM de São Paulo, a instituição que mais mata e que, por incrível que pareça, faz uns 2 meses que houve uma diminuição significativa na letalidade da PM de São Paulo. Só porque alguns PMs começaram a usar câmera. Quer dizer, eles executavam o pessoal de todo jeito, e agora que tem câmera e está sendo filmado, e é difícil de esconder isso, aí as execuções diminuíram assim de forma drástica. Essa é a PM, entendeu? A gente não pode esperar muita coisa dessa instituição fascista que já deveria ter sido extinta. O próximo ponto da pauta, que eu acho que é interessante a discussão e revela um pouco do que a gente tem hoje no país, depois de pregar que a universidade tem que ser para poucos, o ministro disse que diploma de universidade não adianta porque não tem emprego. O ministro, o Ribeiro, questionou que o diploma estava servindo apenas para ser colocado na parede. Questionou que os cursos superiores, através de FIES, acabavam endividando os alunos quando terminavam e que esses alunos não tinham emprego quando terminavam e acabavam ficando endividados, né? O que ele falou é uma verdade, realmente os alunos não têm emprego e ficam endividados. Mas o problema é, o que é que o Estado faz por isso? O Estado brasileiro, ele gera uma situação assim terrível. O jovem não tem perspectiva, a gente está numa crise gigantesca e o desemprego absurdo. E qual é a ideia do ministro e a ideia da burguesia? É de criar só uma camada social que tenha acesso à educação superior, quer dizer, que tenha acesso que seja mais qualificada, e deixar o resto da população com qualificação mínima, forçando ela a ter uma mão de trabalho mais barato, e sem gastar com a educação. O que é que você acha, companheiro Lino? Com certeza. Eu sou uma história toda. Eu terminei faculdade em 80, tive que trabalhar no Banco do Estado do Ceará, na época era um banco que pagava muito bem, e eu tive que trabalhar no banco porque na área de engenharia não tinha emprego. E eu ficava, mas eu tenho que trabalhar no banco, mas o banco pagava bem, bom, então eu tenho que cuidar dos meninos, etc., eu tenho que trabalhar no banco, era o jeito. E foi aí onde eu conheci a causa operária, foi aí onde eu conheci o movimento sindical, o movimento político, e naquela época, os bancários eram muito fortes no país, e foi muito interessante. E aí vi uma outra história. Eu fui demitido do banco, tentei sobreviver com a área de engenharia, era muito ruim, levei muito melhorada na época do governo Lula e Dilma. É tanto que eu costumo dizer o seguinte, eu só fui engenheiro nos governos Lula e Dilma. Ou seja, porque esses governos movimentaram o país, apesar de não terem feito tudo que a gente queria, mas eles fizeram alguma coisa pelos trabalhadores. E nós podemos ver isso em João Pessoa, no Nordeste todo, no Recife, ou seja, no Ceará. É uma situação bacana, onde o trabalhador, ele tem condições, mesmo formado, ele tem trabalho. Agora, se o governo não se preocupa e deixa a coisa do tipo assim, começa a privatizar o correio, começa a privatizar as universidades, começa a privatizar tudo, claro, não vai ter oportunidade simplesmente para ninguém. Ou seja, vai ficar uma casta lá em cima que vai essa casta médica, odontólogo, sei lá o quê, vai ter condições e o restante não vai ter condições. Talvez os professores, com essa reforma administrativa, vão se ferrar também,
todos eles em escala estadual, federal e municipal. Bom, seguindo com a nossa pauta, esse ministro deixa ele... Aliás, tem um videozinho aí, né, companheiro? Causa Operária TV a chegar mais longe. Vou começar, então, a entrar na nossa pauta educacional, porque nós temos um ministro da Educação que é um sábio, né? Apresentou aqui uma solução mágica para o país, Milton Ribeiro, que questiona, né? A solução é sempre colocada de maneira elegante. Será que a gente precisa mesmo desse tal de ensino superior? Porque, veja só, né? A pessoa se forma, está lá correndo atrás, mas, né, não tem emprego para todo mundo. Aí, para piorar, o cidadão vai lá, gasta o seu rico salário pagando o empréstimo do FIES. Como não tem emprego, né, ele se estoura lá de pagar o seu empréstimo, não consegue pagar, e o governo, poxa, né, fica aí com esse dinheiro todo a receber, né? Depois termina o curso e fica endividado, disse ele. Não consegue pagar porque não tem emprego. Bom, foi num evento em São Paulo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, né, apresentou aqui uma solução que é um plano antigo, né, da direita, da ditadura militar, para o nosso país, que é o seguinte: não precisa de ensino superior. Podemos nos virar aqui com um ensino técnico, né, que é um engodo. Porque, na verdade, a política da burguesia, da direita, do imperialismo para o Brasil é assim: basta saber ler e escrever no nível mais básico, fazer uma soma e uma subtraçãozinha, assim, já é até querer demais, né? Porque aí o cara começa a contar o salário dele e vê aí que está saindo no prejuízo. Mas se souber ler e escrever para conseguir ler um aviso e não machucar a mão, não sofrer uma queimadura, né, não sofrer um acidente, porque aí é despesa para a empresa, aí é mais do que suficiente, não precisa de diploma, não precisa disso tudo, né? Então, está aqui a solução apresentada pelo Milton Ribeiro, ministro da Educação, que é o investimento no ensino técnico. E aí ele descreve aqui de maneira ridícula o sonho, né? Como a população brasileira deve sonhar. Faz um curso técnico, vamos supor em veterinária, vai trabalhar na área, depois que você amassar um barro, né, trabalhando ali por um salário de assistente, né, de faxineiro, dentro de uma clínica veterinária, aí você tem o direito de sonhar em ser doutor. Olha só que bonito. Aí depois que você tiver um emprego e puder pagar o empréstimo do FIES, aí sim você pode tentar cursar um curso universitário que, na opinião do nosso ministro da Educação, a universidade deveria ser, abre aspas, na verdade, para poucos. Né? Então seria que a universidade deveria ser para menos pessoas ainda do que fazem o ensino superior no Brasil. Que tal essa? Eu dispenso. Se é para brigar pelo diploma nessas condições, eu dispenso. Agora, não dá para dispensar, né? Como é que fica essa situação? Dá para ter menos diplomados no nosso país, Antônio Carlos? O calhorda do ministro da Educação, ele que foi reitor de universidade paga, do Mackenzie, né, que é pastor aí da igreja presbiteriana, mostrando aí uma coisa boa dos bolsonaristas, a gente não pode deixar de reconhecer, é que às vezes eles dizem aquilo que os outros políticos pensam, mas escondem, né? A ideia de que o ensino universitário tem que ser para poucos não é uma exclusividade do atual ministro e do atual governo. É como pensa toda a burguesia, né, que, na realidade, considera que a maioria da classe trabalhadora nem deveria ter acesso à educação, né? A chamada universalização do ensino, que foi uma reivindicação, uma luta dos trabalhadores da educação, do povo brasileiro ao longo de muitas décadas, ela nunca foi uma coisa real, né? O que se fez foi multiplicar o número de vagas através de um processo cada vez maior de decadência
do ensino público e da educação de um modo geral, né? E aí agora os bolsonaristas reconhecem que essa política precisa ser intensificada, coisa que também estão fazendo os outros setores da direita. Veja-se aí, por exemplo, que o salário dos trabalhadores da educação estão congelados na maioria dos estados há mais de 5 anos. As universidades estão comendo o pão que o diabo amassou, né? Tem universidade aí que não consegue pagar a conta de luz, conta de água, ter papel higiênico e outros insumos básicos. E, obviamente que essa situação ela só pode ser revertida por meio de um processo muito amplo de mobilização dos trabalhadores da educação, dos estudantes, né? E, por último, só destacar que essa política do ministro, do novo, mais recente ministro da Educação, que já não é tão novo assim, mostra o fracasso total da política de setores da esquerda que advogaram aí nos últimos 2 anos a política de troca de ministros, né? A gente viu, ora era fora esse, fora aquele. Bom, no caso da educação, já se trocou de ministro, já até perdi a conta, 3, 4 vezes, né? E cada um que entra é pior do que o outro, ou tão ruim quanto, né? Mostrando que, evidentemente, o problema não é trocar esse ou aquele ministro, mas é colocar abaixo, né, o governo Bolsonaro e o regime golpista de conjunto da direita, que está empenhado em destruir a educação, destruir o ensino público de uma maneira geral e fazer retroceder o país, como eles vêm fazendo. Bom, os nossos pais de alunos da rede pública convocam ato contra as aulas presenciais em São Paulo. Bom, gente, o pessoal da rede pública, que é o pessoal mais pobre, mais humilde, está preocupado com a situação que está acontecendo. Não querem aulas presenciais, querem as aulas remotas, mesmo com a situação deficitária que se encontra. Mas eles não querem mandar os seus filhos para a câmara de gás, não querem mandar seus filhos para a morte. Já o pessoal da rede privada não está nem aí. Que se exploda, não quer nem saber. Eu não vou culpar aqui a mãe, o pai, não sei quem é, mas eles mandam seus filhos. Me conta aí, meu camarada, me ajuda aí nesse ponto. Companheiro, a rede pública de ensino geral, é público isso, eu já lecionei física na rede estadual aqui da Paraíba, e é um depósito de aluno, é um depósito de discentes, isso é o país todinho. Essa é a situação que foi deixada a rede pública. E assim, não tem protocolo, não tem distanciamento, não tem nada. É um aluno em cima do outro, principalmente as crianças. A primeira infância, até os 6 anos, que tem ainda um desenvolvimento maior, que tem mais toque, tudo, quer dizer, é um risco terrível. Você vai ter uma proliferação de infecções aí, o vírus vai se alastrar como a praga que é, entendeu? Essa que é a realidade. Por isso que os pais do movimento lá pela vida estão se colocando contra. Eles querem, a reivindicação principal deles é volta às aulas após vacinação. Que é assim, é o racional, é o básico, é o mínimo. E os da rede privada também, eles têm essa posição mais porque é uma situação diferente. Eu já dei aula em rede privada, você tinha sala com 10, 15 alunos, discentes. E a primeira infância ainda menos ainda. Aí você ia numa rede pública, tinha 40, 50 na mesma sala, no mesmo espaço. Assim, você tinha de 3 a 4, até 5 vezes o número de discentes, de alunos, no mesmo ambiente. Aí, assim, por isso que os pais da rede privada se sentem tão à vontade, e os pais da rede pública, com muita razão, uma questão básica, estão temendo pela vida dos filhos. E pela deles também, né? Porque, assim, a criança vai se contaminar, vai contaminar os técnicos, vai contaminar os professores, vai contaminar a família, vai contaminar os vizinhos. Assim, é terrível. Se voltar agora às aulas, a gente vai ter uma situação muito difícil. Eu trabalho na UFB, na Universidade Federal da Paraíba, e essa discussão está sendo posta.
O interventor, o reitor aqui, que não foi eleito, não teve nenhum voto no Consune, ele foi indicado por Bolsonaro e está numa intervenção na instituição, ele está há alguns meses tentando retomar as aulas presenciais. Mas em todas as coordenações da universidade, em todos os conselhos universitários, ele perde. Porque os diretores de centro, por mais burocratas que sejam, eles têm noção que se voltar agora, vai ser uma situação muito difícil e provavelmente vai ter que fechar na sequência. Essa é que é a realidade. Voltar agora, vamos ter baixas, vamos ter morte. Aqui eu já perdi mais de 20 colegas de trabalho por Covid e isso vai ser uma realidade muito pior na rede básica de ensino e na rede do ensino médio. Infelizmente, companheiro, é uma realidade assim que a gente não tem como ir. Os pais têm que, sim, juntar toda a comunidade, juntar técnicos, juntar professores, juntar estudantes, juntar pais, toda a comunidade se unir em torno desse ponto. Quer dizer, se unir em torno de manter as aulas, de não ter aulas, de suspender as aulas, de suspender o período letivo até que se vacine toda a comunidade. O que é que você acha, companheiro Lino? Infelizmente, a vacina ela não está sendo aplicada para todo mundo. O nosso próximo ponto aqui é... O nosso próximo ponto é a mini-reforma trabalhista, a Infelizmente, MP 1045. E, assim, ela tem vários pontos que são os terríveis para os trabalhadores trabalhadores. da educação... Ela tem a questão do FGTS, a questão da redução de trabalho, a questão das férias, do 13º, e ainda ela reduz a fiscalização das normas regulamentadoras, as NRs. E, assim, o risco de acidente decorrente disso vai ser absurdo. Ela, na verdade, ela muda a atual situação. Quando tem uma fiscalização hoje, quando um fiscal de trabalho vai numa obra, numa empresa, num ambiente de trabalho e encontra irregularidades, de imediato ele já multa, já autua a empresa, já faz com que a empresa tome uma posição. E essa mini reforma trabalhista, essa MP, se ela for aprovada, ela vai mudar isso. A primeira visita seria apenas de orientação. Quer dizer, eles iam orientar para depois ter, numa segunda fiscalização, multar, penalizar a empresa. A verdade é o seguinte, hoje a gente já tem uma das mortalidades maiores do mundo, a gente tem um nível de acidente assim, absurdo, tem mais de 2.500 trabalhadores morrendo por ano, assim, são valores absurdos. O custo previdenciário é muito alto. Eu fui dos Correios e a quantidade de acidentes de trabalho que tinha era absurdo. Eu mesmo tive acidente de trabalho e fui reabilitado. Eu passei de carteiro a assistente administrativo e atendente depois, atendente comercial. Justamente porque eu não conseguia desenvolver as atividades físicas do trabalho de carteiro. Isso em decorrência do acidente de trabalho. E assim, é gigantesco. As condições de trabalho no país são terríveis. E com essa MP, a situação só piora. Ela relaxa a fiscalização, ela relaxa a legislação em prol das empresas. E a tendência vai ter um reflexo grande para os trabalhadores. Vai ser muito ruim, e principalmente agora, nesse momento em que a Previdência está com a política de restringir o acesso dos trabalhadores aos benefícios. Aí você vai ter a seguinte situação, você vai ter um aumento de 20% a 30% nas ocorrências e vai ter um arroxo ainda maior da Previdência para conceder esses benefícios. É condenar o trabalhador a uma situação absurda, porque eu vi companheiros meus que sofriam acidentes de trabalho nos Correios, o INSS obrigava eles a voltar, quer dizer, suspendia o benefício dele,
e a empresa não aceitava, porque ele não tinha condições de trabalhar. E o cara ficava um ano sem receber salário, até resolver isso judicialmente, ou a mais. Quer dizer, é inconcebível. E esses casos, essa situação, só vão aumentar. Quer dizer, fora diminuir o salário dos trabalhadores jovens de 15 a 19 a 29 anos, fora tirar 13º, FGTS, você ainda tem toda essa situação das próprias condições de trabalho que devem piorar e muito. Assim, é preocupante, é necessário uma grande mobilização da classe trabalhadora em torno disso, e assim, infelizmente, esses são direitos que estão sendo tirados, o ataque está sendo aprofundado, e é necessário que a classe trabalhadora reaja a isso. Na verdade, assim, tem que mobilizar, tem que colocar o pessoal na rua para a gente acabar com isso. O que é que você acha, companheiro Lino? Essa situação ela começa com o governo Michel Temer, onde ele começa a retirar todos os direitos trabalhistas e aprofunda com o governo Bolsonaro. Na verdade, a gente conhece perto, tanto os engenheiros de segurança, e a gente conhece a situação. Por exemplo, tem uma máquina que ele poderia colocar como é que eu vou dizer? Eu posso colocar alguma coisa para proteger a mão do trabalhador, mas o que acontece? O criatura ele não é mais obrigado a fazer isso, ele não é mais obrigado a colocar essa proteção. Ou seja, pode ir à mão do trabalhador, que é mais barata do que a produção não pode parar. Tempos modernos, é mais ou menos aquilo, gente. É mais ou menos aquela situação que aconteceu na Inglaterra na época da Revolução Industrial, onde os patrões queriam, era produção. O que está acontecendo no Brasil é exatamente isso. Os patrões querem produção, e a vida dos trabalhadores, não vale simplesmente nada. Ou seja, então os trabalhadores podem simplesmente morrer esmagado numa máquina que não tem nada. Não aconteceu nada, não para a produção, continua. Então, essa é uma das situações onde nós, trabalhadores, devemos ir às ruas para dizer não a esse governo genocida pela questão da Covid-19 e por essas situações da MP 1045 que o camarada acaba de falar. Ok? Beleza. Gente, a conta da luz está em média mais cara 27%. Ou seja, é uma situação tão complicada que eu não sei nem o que dizer em relação a... O gás subiu, a gasolina subiu, é tudo na base é só subir. Quando a gente chega no supermercado, também é tudo mais caro. E aí acontece essa situação. Aqui na nossa região é a Enel, uma empresa que, inclusive, é italiana, não é brasileira, é uma empresa privada, e nós estou vendo, é uma situação complicada. Essa é a situação onde nós estamos metidos. Deu uma explanada a respeito dessa situação, meu digníssimo camarada Camilo. Olha, companheiro, tem 2 pontos que são políticas do governo que influenciaram muito isso. O primeiro ponto foi a privatização das distribuidoras. As linhas de distribuições nacionais e geração foram quase todas privatizadas. Recentemente teve um grande leilão disso, e a gente viu no Amapá qual é o resultado dessas privatizações. É a destruição da infraestrutura nacional. E essa privatização fez com que o custo de distribuição aumentasse muito. Você tem uma média aí, acho que é de 11% a 12% de aumento em decorrência desse custo de distribuição, que já foi repassado para alguns estados, não todos ainda. E o outro ponto, companheiro, que está que pesa na conta, foi que o governo teve uma política de escoar
o nível dos reservatórios de forma constante durante o ano. Aí pegamos uma seca e o nível foi lá para baixo. Os reservatórios ficaram baixos, mas muito em decorrência da política do governo. Aí, resultado, o governo teve que escoar os reservatórios, o nível baixou mais, não pôde mais usar, teve que usar termoelétricas. Isso aí faz com que o preço suba em muito. E assim, fica claro que a política do governo foi beneficiar as empresas em detrimento da população. Porque, assim, usar a termoelétrica, ter essa política de escoar reservatório para usar termoelétrica é um crime. E garantir o lucro das empresas que geram com termoelétrica. Segundo, privatizar a infraestrutura é outro crime. Eles acabaram com toda a infraestrutura que tinha nacional de transmissão. Privatizaram quase tudo. E assim, a preço de banana. E em condições absurdas. O resultado é custo de distribuição maior, custo de geração maior, falta de investimento, porque a iniciativa privada não investe. O Amapá deixou isso muito claro. A iniciativa privada ela não investe, ela só tira lucro. E, assim, infelizmente, essa é a nossa situação hoje. Não, tem que mudar o governo, tem que mudar o regime político e tem que tirar a infraestrutura do país, esses setores principais da economia do país, das garras dos capitalistas. O próximo ponto, companheiro, seria a questão do companheiro Flávio Dino, do governador, que chegou a falar que Mourão seria melhor do que Bolsonaro. Assim, o Dino está atormentado psicologicamente, porque Mourão melhor do que Bolsonaro não faz o menor sentido. Na verdade, a tendência é que ele fosse pior do que o Bolsonaro, porque Mourão não tem base. Ele, como Dória, não tem a que responder. O que imperialismo colocasse, ele ia fazer. E assim, o problema é um setor dito de esquerda, que está à frente do governo estadual, ter essa posição é desmoralizante para um partido de esquerda, e denuncia qual é a política desse partido, do PCB, que é o partido que está mais à frente da política de frente ampla, política de submissão aos interesses da burguesia. E assim, não é à toa que o PCB foi o partido que mais defendeu o verde e amarelo, um dos que mais atacou o PCO, quando o PCO, junto com outros trabalhadores, expulsou o PSDB do ato em São Paulo, e que teve toda essa luta contra. Infelizmente, é uma situação difícil de colocar, e assim, a gente tem que denunciar isso, tem que deixar claro que essa política não atende os interesses dos trabalhadores e da população, e tem que repudiar isso. A base do PCB tem que superar essa direção, superar essa direção aí. Companheiro Lino, o que você pode nos falar sobre isso? Primeiro, o Dino não está mais no PC. Ele agora está no PSB. Infelizmente, aliás, Dino, Freixo e um monte de gente que dizia-se de esquerda, hoje está no PSB, de Mário e Cuia. Política vergonhosa, é uma política, como é que eu vou dizer, traidora. Fizeram isso no Recife, cidades, fizeram isso nos atos, boicotaram os atos do dia 18, que é outros os servidores públicos que estão com a corda no pescoço, o PCdoB, o PSB, PDT, não estão nem aí para esses trabalhadores, ou seja, é vergonhoso você ter pessoas que se dizem de esquerda, que estão em governo do Estado, que estão no parlamento e não fazem simplesmente nada pelos trabalhadores
não só pelos trabalhadores do Correio, não só pelo trabalhador da empresa privada, mas pelos trabalhadores em geral e principalmente pelos trabalhadores dos servidores públicos que estão com a corda no pescoço, como eu acabei de falar. Ou seja, eles estão puxando a corda do pescoço desses companheiros. Bom, gente, vamos para o próximo ponto. Flávio Dino já era, está no PSB, está... Ponto 9, dados da Covid de hoje. A Covid de hoje, gente, a gente tem umas imagens aí já para ser mostrada. A situação, nós temos 577 mortos a gente tem hoje no Brasil. A gente tem uma situação, eu não estou conseguindo ler, produção, a tabela que está aqui. Nós temos 25% de pessoas vacinadas, é uma situação muito pequena, é uma situação pequenérrima, e nós temos... A situação é simplesmente crítica, é absurdo a situação em que nós estamos vivendo essa situação de pandemia. Camarada Camilo, pode falar um pouquinho a respeito aí dessa situação de pandemia no Brasil? Companheiro, houve uma baixa dos casos. Aqui em João Pessoa, por exemplo, foi o primeiro dia e que não houve nenhum óbito. Ninguém veio a óbito. O pessoal, inclusive, comemorou aí nas redes sociais. E, assim, realmente, houve uma baixa nos casos. Se não estou enganado, nas últimas 24 horas foram 300 e 20 e poucos óbitos nacionais. Mas, assim, a média móvel dos últimos 7 dias ainda está em 29 mil casos. E é assustador ainda. Embora a vacinação, que já chegou a 25% da população, tenha diminuído um pouco dos casos, principalmente entre os idosos, que morriam mais no começo, ainda há um grande índice de infecção. A gente ainda está numa situação muito parecida com a gente estava lá pelo dia 23, 24 de junho de 2020. Quer dizer, a gente está parecido com o momento de acessão da curva. E ainda é uma situação de muito contágio, de muito precária, que ainda pode ter muitas vítimas, que ainda, assim, não há segurança para a população. Essa que é a verdade. Enquanto não houver uma vacinação mais expressiva, enquanto não houver uma melhor estrutura no atendimento, isso aí não vai ser controlado, não vai ser remediado. Há sim de ter vacinas, há sim de ter uma variedade de vacinas e de fazer o que geralmente faz. Você vê, por exemplo, o Japão, o país imperialista, eles chegaram a comprar mais que quase o dobro de doses do que a população deles. E isso de uma gama de vacina, justamente para poder aplicar e ter todo o desenvolvimento. Aqui o Brasil, a gente ainda está embora a gente, a primeira dose esteja em 50 e pouco por cento, que já tenha andado um pouco, a segunda dose, quer dizer, a imunização, que seria total, é muito baixo. Está em 25%, se não estou enganado, como o companheiro falou. E assim, não dá para controlar o vírus assim, não vai conseguir garantir as questões de saúde da população. E dependendo de como for o vírus, a gente pode ter a seguinte situação. Você pegar, por exemplo, a variante Delta, que tem uma taxa de contágio maior do que o sarampo. Talvez ele precise de 90, 95 ou até mais porcentagem da população totalmente vacinado para conseguir controlar, para conseguir ter a chamada imunidade de rebanho e ter, assim, um controle do vírus e evitar que ele circule na comunidade. Assim, é muito preocupante. A gente está aqui há mais de um ano de pandemia e o governo não age, compra vacina a contra-gotas, assim, são valores irrisórios. Você vê só
o jogo interesses econômicos e interesses políticos. O João Dória, que comprou uma mixaria de vacina que não dá nem para vacinar 30% da população de São Paulo, já estava se chamando de João Vacinador. O Bolsonaro já estava se colocando nessa situação. Quer dizer, é absurdo. Não há nenhuma preocupação, nem do governo estadual, dos governos estaduais, nem do governo federal com a população. Quer dizer, não há nenhuma iniciativa para poder realmente resolver essa situação. E aí, companheiro Lino, vamos lá? Vamos, camarada. Vamos que atrás vem gente. Rapaz, os Estados Unidos estão pensando que o Afeganistão é a Venezuela, é? Jogaram um vice-presidente depois do Afeganistão que se autoproclama presidente interino. Quer dizer, estão botando um Juan Guaidó lá, é? Rapaz, que negócio é esse? Eu não pensei que os Estados Unidos fossem tão coalhorda a ponto de além da derrota, estão querendo sair por cima. O criatura nem é reconhecido, o criatura estava fora do país, etc. Não participou da luta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e aí, de repente, aparece esse Guaidó. E aí? Você tem alguma coisa para me informar a respeito dessa criatura? Companheiro, a gente volta a uma situação parecida com a situação pré-invasão norte-americana, né? Em que os Estados Unidos financiou forças externas para intervir no país. Porque quando eles usaram foi a Arábia Saudita, né? Para financiar as escolas talibã e criar as milícias contra a Rússia, foi isso. Foi usaram forças externas para intervir no país. Aí agora eles estão fazendo a mesma coisa, só que contra o Talibã, contra as forças nacionalistas que tomaram o poder lá. E você vê que até é uma força bem específica de uma região, da região norte do país, uma região de maior influência da Arábia Saudita. Infelizmente, essa é a realidade. O imperialismo vai usar de tudo para tentar reverter essa derrota que ele sofreu. Até porque, assim, é um recado muito forte. A própria China se manifestou. Se o Afeganistão faz isso com o imperialismo norte-americano e com mais 10 países imperialistas, me diga o que a China ou o Brasil pode fazer. A China tem um exército de 1 milhão e pouco, mas o exército reserva dela é mais de 300 milhões. Quer dizer, é a população norte-americana. É uma situação que o imperialismo ficou em xeque. E ele vai fazer de tudo para remediar isso. Bom, nós temos agora um vídeo, um videozinho muito importante, sobre a derrota no Afeganistão enfraquece o imperialismo em todo o mundo. Vale a pena assistir esse vídeo da análise política da semana, e é importante. Está no ponto aí, produção? Que atuam dentro do país e tal, de reserva. Quer dizer, é impossível. Com essa derrota no Afeganistão, os Estados Unidos, diante da China, ele fica numa situação desesperada. E fica numa situação desesperada todo mundo. E o mundo está cheio de gente brigando com os norte-americanos e europeus. Na África, você tem pelo menos uns 400 talibãs aí. Tem grupos até mais radicais do ponto de vista religioso do que os talibãs. É um negócio muito violento, as guerras na África, né? E os Estados Unidos sustenta tudo quanto é loucura lá contra esses movimentos. E o movimento mais esquisito que você possa imaginar, que o pessoal acha o Talibã esquisito, mas o Talibã é um típico representante do Afeganistão, né? Do Afeganistão rural. O movimento mais esquisito que você puder imaginar acaba congregando o povo contra o imperialismo, não tem jeito. O povo não faz parte da Unicamp, você entendeu? Uhum. O povo mobiliza pelas suas necessidades imediatas. Se aparecer alguém com uma arma na mão lá e falar, vamos resolver essa parada, e der sinais de que ele vai resolver a parada,
o povo vai atrás. Por exemplo, veja, nós tivemos um fenômeno semelhante na América Latina, o Sendero Luminoso. O Sendero Luminoso era um grupo de esquerda muito doido. De inspiração maoísta, né? Mas maoísta, mas assim, era praticamente um talibã de esquerda, né? Um talibã maoísta. O chefe do grupo se considerava assim a quinta espada do marxismo, né? Era um negócio messiânico e tal. Eles tomaram conta de quase 40% do Peru. Os camponeses, nesse sentido, eles não vão perguntar para você se você tem diploma de graduação em sociologia na PUC do Rio de Janeiro, não. O camponês é um ser também rústico, né? Ele não... você vê no Peru, por exemplo, esse fenômeno que está ligado ao atual presidente do Peru, dos rondeiros. Esses lutaram contra o Sendero Luminoso, né? Sim. O pessoal não precisaria a esquerda brasileira, ela precisaria sair dessa bolha perfumada onde ela vive e conhecer o mundo. O mundo não é como eles pensam. O mundo é um lugar muito complicado. E os norte-americanos sabem disso. E a derrota norte-americana, você pode detestar o Talibã, mas eles prestaram um serviço inestimável, porque eles expuseram a debilidade do imperialismo e agora todo mundo vai querer um pedaço disso daí. Ou poderá ter isso em outros lugares do mundo, né? Você passou uma imagem de fragilidade que o Império nunca tinha passado até então, né? Nem o Vietnã foi tão ruim. E o Vietnã foi muito ruim. Bom, gente, fugindo às pressas, Biden diz que os Estados Unidos retiram 11 mil do Afeganistão em apenas 36 horas. E a esquerda... Tem muita gente que pensa que esse PD é Paraíba, mas é pequeno burguesa. Tá tristinha. Você pode me contar alguma coisa, Camila, a respeito disso? Companheiro, como militante de esquerda, nesses últimos dias o que eu mais escutei foi a esquerda pequena burguesa indignada, dizendo: mas como? Vocês defendem, vocês comemoraram o Afeganistão expulsar os Estados Unidos? É assim, chega a ser hilário, porque um país... Primeiro ponto, você tem Estados Unidos de um lado, império, e um país atrasado, minúsculo do outro. Você se coloca do lado de qual? Do que está sendo agredido, do país minúsculo. É óbvio. Segundo, você tem autodeterminação dos povos. A esquerda adora gritar isso. É autodeterminação dos povos para cá, autodeterminação dos povos para cá. Aí quando chega o momento de discutir, de colocar em prática a autodeterminação dos povos, eles querem apoiar o imperialismo. Como é que pode isso? Querem apoiar o colonialismo. Porque assim, ou a gente deixa o Afeganistão ter sua liberdade, sua autodeterminação e seguir o que for, ou então a gente está defendendo o colonialismo. A gente vai dizer, olha, porque vocês são atrasados, a gente vai colonizar vocês e vai mudar, vai impor uma cultura, vai impor outra situação. É complicado. Agora sim, foi lindo ver o exército norte-americano fugindo, né? Eu tenho até que corrigir. Eu fico pensando, né? Se enfrentasse a China, não é 1 milhão, é 2 milhões e 300 ativo e 510 mil reserva. É quase o dobro da população norte-americana. É assim, se enfrentasse a China, se tivesse um enfrentamento entre o imperialismo e a China, o que é que ia dar? É assim, companheiro. O imperialismo está com dias contados e cada dia assim fica mais visível a fraqueza dele e mais fácil de a população chegar e dizer: já fez hora extra, vamos te tirar daí. E aí, companheiro Lino, o que podemos comentar? Eu tive a oportunidade de ver 2 derrotas do Império. Eu vi eles fugindo do Vietnã, Ho Chi Minh botando a turma para correr, e estou vendo agora, praticamente revendo várias vezes, o Império fugindo do Afeganistão. Na verdade, o
o Afeganistão tem o nome de cemitério de impérios. Parece piada, mas não é, gente. Mas é um povo atrasado, maltrapilho, não sei o quê. São esses têm tutano, como dizia meu avô. Eles têm raça. Eles têm uma coisa que nós precisamos nos espelharmos. Nós precisamos lutar contra o império com toda a garra que a gente tem. Essa é uma grande situação onde a esquerda se esconde atrás de qualquer outra coisa. Aí não vou defender o Talibã não, porque o Talibã é opressor. Gente, o Talibã é dentro do Afeganistão. O Talibã são pessoas de lá. Não é o... mas teve uma pessoa hoje que me disse, não, mas o Bolsonaro também é do Brasil. Sim, eu não vi o Bolsonaro expulsar os Estados Unidos. Eu não vi o Bolsonaro expulsar ninguém, muito pelo contrário. Quem vier aqui, ele será bem recebido, seja lá quem for. Ou seja, então, essa situação, eu volto a repetir, eu vi 2 vezes e vi dei muita risada, inclusive, por conta disso. Porque na Guerra do Vietnã eu era jovem, eu era um guri. Hoje não. Hoje eu sou adulto, hoje eu tenho 65 anos e eu tive a oportunidade de ver essas 2 derrotas que para mim são fragorosas, essas derrotas do Império. Falta a nossa derrota deles agora. Preciso que toda a América Latina se revolte contra o Império. Há uma necessidade disso. Enquanto tem governos aqui que são capazes do imperialismo, nós temos que mudar essa história. Nós temos que trilhar um caminho totalmente diferente contra o Império. E não dizer, venha Império. Muito pelo contrário. Fora imperialismo da América Latina. Fora imperialismo de todos os países do mundo. Bom, nós temos um último trecho aqui, que é a coluna "A PM é muito pior que o Talibã, por que não cancelá-la?" Bom, na verdade, eu queria inicialmente, antes de ir para essa coluna, eu queria dizer para o pessoal que é o seguinte: mais importante nessa história toda, nós vamos passar um vídeo e eu vou agradecer aqui a todas as pessoas que estão no chat, a todos os que estão que vão ver esse programa depois. Boa noite, muito obrigado e até a próxima semana. Camilo, se despeça também. Mais uma vez, agradeço a oportunidade. Tá aqui debatendo com os companheiros, tentando entender a situação e explicar, me ensina muito. E é assim que a gente vai construir essa luta, é assim que a gente vai construir essa comunicação, vai disseminar a política do partido. Eu acho que é assim que a gente tem que abrir esse debate com toda a esquerda, com toda a população, e ver qual o rumo que a gente tem que tomar nessa situação. É isso, companheiro. Colunistas ao vivo da Causa Operária TV. Meu nome é Juliano Lopes e minha coluna vai ao ar sempre às segundas-feiras ao meio-dia. Bom, hoje, como não poderia deixar de ser, vamos entrar um pouco também na polêmica do Talibã, que expulsou os norte-americanos do Afeganistão. Existem aí muitas considerações, né, sobre os afegãos, sobre o Talibã. A esquerda pequena burguesa saiu numa campanha histérica, no sentido de que não devemos aí apoiar o Talibã na expulsão dos norte-americanos do Afeganistão, porque eles não seriam progressistas, né? Porque eles não defenderiam aí as reivindicações identitárias da esquerda, porque eles não são feministas, porque eles são de uma cultura atrasada, etc. e tal. Além do mais, existe também a acusação de que o Talibã teria sido muito violento com o seu próprio povo,
dentre outras acusações, que levou, né, uma parcela considerável da esquerda a ser influenciada pela imprensa capitalista e, assim, ser contra a expulsão do exército norte-americano do Afeganistão. Em primeiro lugar, é preciso deixar claro aqui, como parte, né, da política dos negros do Partido da Causa Operária, da política do coletivo João Cândido do PCO, que nós somos totalmente favoráveis ao que o Talibã fez no Afeganistão. Está correto isso daí, expulsar os norte-americanos, expulsar as forças imperialistas do país, né? Nós temos que ver pelo lado africano de conjunto. São vários os países aí que não possuem a sua independência. Dezenas deles, ou quase a totalidade dos países africanos, possuem governos aí quase que indicados pelas forças imperialistas internacionais, indicados pelo imperialismo europeu, que domina o continente faz muito tempo, e que o correto também é que nesses países o imperialismo também fosse colocado para fora, colocado para correr, das maneiras, do jeito que for necessário. Considerando o atraso do continente de conjunto, obviamente, essa expulsão e essa luta de conjunto será feita por organizações dos próprios países, não são países avançados, são países atrasados, e por isso mesmo possuem organizações do tipo como o Talibã. Mas, em nada disso, nenhuma consideração a respeito das características políticas do Talibã ou de qualquer outra organização de luta pela independência nacional deve ser feita considerando a luta contra o imperialismo, o que é fundamental, o que é mais importante na luta pela revolução mundial. Derrotar o imperialismo é derrotar uma das forças mais repressoras contra a população negra mundial. Nós podemos ver aqui que, por exemplo, em nome do imperialismo se constitui, nos mais variados países, as forças de repressão contra o povo pobre e negro. No Brasil, por exemplo, nós temos a polícia militar, responsável aí por milhares de mortes, né, execuções sumárias nas periferias e favelas brasileiras todos os anos. Matam aí, a polícia militar mata muito mais do que sequer sonhou em matar em qualquer situação, qualquer soldado, qualquer militante, qualquer integrante do Talibã. Nesse sentido, aqui em casa nós temos muito mais trabalho ainda pela frente, como, por exemplo, a luta pela dissolução da polícia militar, que mata muito mais, reprime a população todos os dias, numa rotina macabra de opressão ao povo pobre e trabalhador. Nós aqui, do Coletivo de Negros, todo o povo oprimido, todo o povo negro, saúda, né, o que foi feito pelo Talibã. Quem é contra o que o Talibã fez com os norte-americanos é uma esquerda imperialista, tal como o companheiro Rui Costa Pimenta falou na última análise política da semana, exibida ao vivo neste último sábado. Você que assiste essa coluna, eu recomendo muito que assista a análise política da semana do último sábado, que tratou no detalhe o problema do Afeganistão. Aqui, pela nossa coluna, representando aqui o Coletivo de Negros João Cândido, declaramos todo o apoio ao Talibã, ao que eles fizeram aí com os norte-americanos. Está certo, tem que expulsar os norte-americanos mesmo do seu país, que essa expulsão sirva de exemplo para outros países que ali estão, os nossos países africanos, que expulsem aí as tropas militares estrangeiras que dominam os países africanos de cima a baixo. É preciso ter claro que o imperialismo pisa na cabeça dos povos oprimidos. Basta ver aí o que nós estamos passando no Haiti, a primeira república das Américas a declarar o fim da escravidão através da Revolução Democrática de Toussaint Louverture, que colocou abaixo as forças imperialistas e, por isso, até os dias de hoje, sofre as represálias políticas, econômicas e, entre aspas, naturais, né? Não sabemos direito por que é que aquele país sofre tanto com terremotos, maremotos, furacão e tudo mais, muito coincidentemente, desastres naturais aí contra um país que acabou com a escravidão muito antes, inclusive, do fim da escravidão brasileira. Bom, minha coluna vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço aos companheiros da Causa Operária da TV. Peço que se inscrevam e se tornem membros aí, façam as suas contribuições, façam o seu superchat, se torne membro aqui da CELTV, é importante a sua força. Você, como membro, você participará
da construção de uma imprensa revolucionária, da construção de uma imprensa anti-imperialista e de uma imprensa que defende efetivamente, na prática, a luta dos povos oprimidos. Um grande abraço, boa segunda e uma ótima semana para todos. Fiquem conosco aqui na Causa Operária TV. Até mais.